Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Paula, sou engenheira civil, também sou formada em licenciatura em Ciências Naturais. E hoje eu vou estar aqui para apresentar um pouquinho para vocês a disciplina de Física 1. Então, eu vou ser responsável por estar ministrando essa disciplina com vocês. Na nossa primeira aula, né, nós vamos começar com alguns conceitos básicos da física, para depois a gente ir entrando na parte da física propriamente dita, tá? Esses conceitos básicos, eles são mais voltados para a parte da matemática, mas eles são de bastante aplicação na parte da física. Então, nós vamos estar iniciando com eles, para depois a gente ir, partir aí para a física propriamente dita, beleza? Bom, a nossa disciplina ela terá duração aí de 12 encontros, onde desses 12 encontros, dentro desses 12 encontros, nós teremos duas avaliações e uma atividade. Então, nas próximas aulas eu vou orientando vocês, né, o dia que vai ser a realização da atividade, prazos de entrega e os dias das avaliações. Então, nos dias, dentro desses 12 encontros, nós teremos, além da aula, a aplicação tanto da avaliação quanto da respectiva atividade, beleza? Bom, nós vamos começar falando um pouquinho de algo que é muito importante na parte da física, da matemática, que refere-se à parte de potência, notação científica, né? A parte das grandezas. Quando nós temos números muito grandes ou números muito pequenos, é muito mais viável a gente trabalhar eles representados quando eles forem muito grandes ou muito pequenos, da forma de potência, de uma notação científica, e também nós conhecermos as principais unidades de medida, né? Então, quais são as principais unidades de medidas da física e quais dessas unidades estão mais direcionadas para o campo da engenharia, beleza? Então, aqui, por exemplo, eu trago para vocês o diâmetro da Terra, né? Então, o diâmetro da Terra representa aí 10 milhões de metro linear, né? Então, ficaria um pouco ruim a gente sempre trabalhar com essa escrita muito grande, né? Dessa numeração, sempre escrever 10 milhões. Então, a gente representa ela na forma de potência. Então, a base é 10, e aí nós temos 7 números, tá? Sempre o número da base 10, a gente conta o zero que está incluso no 10. Então, ó, depois do 10, nós temos 6 zeros, mas a gente sempre conta o zero que inclui o número 10, tá? E aí a gente representa a notação científica, perdão, a potência desse número que é muito grande. Da mesma forma, quando o número é muito pequeno, então, por exemplo, aqui, diâmetro de uma bactéria, né? São dois extremos bastante distantes, né? Diâmetro da Terra e diâmetro de uma bactéria. O da bactéria ó, é 0,000001 metros, tá? Então, percebam que é um número muito, mas muito pequeno, certo? Então, nesse caso, o que a gente faz para representar ele na forma de potência? A gente vai pegar essa vírgula aqui e vai caminhando com ela. Então, a gente vai andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, quando ele chega no número 1, a gente coloca o menos 6, tá? Então, a vírgula, a gente representa sempre na base 10, tá? Percebam que aqui não tem um zero depois do 1, mas se a gente colocasse, também seria indiferente, tá? Algumas vezes vocês podem perceber ele, mas ele estando ou não estando, o valor vai ser o mesmo. Então, essa vírgula, a gente pega ela e caminha até chegar aqui no 6. A quantidade de vezes que essa vírgula andar até chegar aqui no final vai representar um número que vai ser a potência desse elemento. Como o número é muito pequeno, a nossa potência é negativa, tá? Então, percebam aqui, o diâmetro da Terra é algo muito grande, então o valor aqui na parte superior é positivo. Quando o número é muito pequeno, a gente representa ele como um valor negativo, beleza? E aqui eu também trago outros exemplos, né? Então, o que significa o próprio 10? 10 elevado a 1, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho dessa parte de potência, tá? Todo número que é elevado a zero vale 1. Então, todo número elevado a zero vale 1. Então, 10 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, 1. Tá? Qualquer número elevado a zero vale 1. 10 elevado a 1 é o próprio 10. Tá? Então, se eu colocasse 10 elevado a zero, daria 1. Mas como eu coloquei 10 elevado a 1, é o próprio 10.
10 elevado a 2 significa que após o número 1, eu tenho 2 zeros. 10 elevado a 3, após o número 1, a gente tem 3 zeros, beleza? E quando eu tenho 10 elevado a menos 1, o que significa? Tá? Significa que a gente vai ter que fazer o processo inverso. Eu vou ter que pegar a vírgula e voltar uma casinha, tá? Mas não é porque a gente está usando base 10 que a vírgula do 10 está aqui, tá? A vírgula está aqui, ó, do ladinho do 1, beleza? Então, como ele é menos 1, a vírgula tem que andar uma vez voltando para cá. Então, a gente tem que 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0, 1. 10 a menos 2 significa que a vírgula que está aqui do ladinho do 1, do lado direito, ela vai tender para o lado esquerdo 2 casinhas. Então, ó, ela estaria aqui, aí a gente volta uma, 2 casinhas. 10 a menos 3, ele vai voltar 3 casinhas, tá? Sempre contando a partir do número 1. Ah, professora, e se eu não tivesse o número 10? Então, se eu tivesse o número 12, tá? Se eu tivesse o número 12 elevado a menos 2, a vírgula não estaria no número 1, ela estaria no número 2, tá? Então, só para a gente tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Aqui eu tenho um exemplo, ó, de uma outra maneira de representação, tá? Eu posso colocar 3 vezes 10 a 1, que é a mesma coisa que 3 vezes 10, porque 10 elevado a 1 é o próprio 10, então 3 vezes 10 é igual a 30. Aqui não seria o caso de um número que seria interessante representar em forma de potência, porque ele é um número pequeno, tá? Não é um número tão pequeno e nem tão grande, né? Ele é um número normal, né? Uma quantidade razoável. Agora aqui, nós temos 1,2 vezes 10 à quarta, né? Então, o que significa isso? Que, como eu coloquei 1,2, essa vírgula está bem aqui. E quando eu faço vezes 10 à quarta, né? Quarta é positivo, né? Então, ele vai andar para o lado direito. Então, ele vai ser um número grande. Significa que essa vírgula, ela vai andar 4 vezes para o outro lado, tá? Mas significa que ele tem 4 zeros? Não. Significa que a vírgula vai andar 4 vezes para o lado direito, mas não que tem 4 zeros, tá? Então, tomem cuidado com o posicionamento da vírgula. Então, ó, se eu pegar aqui, quando a gente pegar ele e multiplicar por 10 à quarta, ele vai dar 12.000. Então, o que significa? Ó, a vírgula estaria bem aqui, aí ela vai andar 1, 2, 3, 4, tá? Então, cuidem muito com isso, tá? Para não confundir aí e acabar errando aí no processo de notação, de representação de notação científica em formato de potência, beleza? Aqui a gente tem um outro exemplo. 2 vezes 10 a menos 1. Significa que a vírgula está aqui no 2. A gente vai ter que voltar ela somente uma vez, tá? Quando a gente volta somente uma vez, a gente vai chegar no 0,2. Aqui é um outro exemplo, né? Parecido com esse do 1,2. Aqui eu tenho 4,53 vezes 10 a menos 2. Significa que esse menos 2? Que a vírgula vai andar para o lado direito ou esquerdo? Quando ela anda para o lado direito, né? Sempre para o lado direito significa que o número vai ser um número maior, tá? Quando ela anda para o lado esquerdo, a gente tem uma tendência desse número ser menor. Ou seja, como é menos 2, dessa vírgula aqui, eu não vou andar para o lado direito, eu vou andar para o lado esquerdo. Então, significa que eu tenho que voltar para o lado esquerdo 2 vezes. Então, o 4 estava aqui, a vírgula, certo? A gente vai andar 1, 2 vezes para o lado esquerdo. E a gente chega nessa condição aqui, beleza? Bom, aqui são alguns exemplos que eu passei, né? Aqui a gente tem outras situações, né? Do que é mais viável, de como que realmente é a forma correta de representação. Vocês perceberam que quando nós tínhamos 2 números, né? Ou 3, a gente colocava a vírgula posicionada? Ela tem uma posição que é mais, que é o preferencial, tá? Então, eu podia ter colocado assim, 12 vezes 10 à quarta. Poderia? Não é o preferencial. O ideal é sempre que a gente trabalhe com a vírgula no primeiro número, tá? E a gente repita ali 1, 2, 3 casas e depois coloque o formato da potência. Então, por exemplo, essa condição aqui, ó, 34 vezes 10 à terceira. A gente tem que evitar essa condição. Como que eu poderia representar isso daqui de forma correta? 34 vezes 10 à terceira significa que a vírgula está bem aqui no 4. Se eu voltar essa vírgula e colocar ela aqui do ladinho do 3, significa o quê? Que a gente vai aumentar esse número na parte superior, tá? Então, eu estou pegando a vírgula que está aqui e eu estou colocando ela do ladinho do 3.
Então, significa que eu aumentei uma casinha aqui na representação da potência. Então, essa é a forma preferível de se representar essa potência, tá? Então, a gente evita essa condição. A gente sempre coloca a vírgula posicionada no primeiro número, tá? E a gente conta algumas casas decimais para serem apresentadas, desde que sejam as casas decimais mais preferíveis, tá? Que a gente já vai ver um exemplo nessa condição. Ó, um outro caso. Eu tenho aqui 302,61 vezes 10 a menos 6. A gente sabe que é um número muito pequeno, certo? O ideal não é que essa vírgula ficasse aqui. O ideal seria que essa vírgula ficasse exatamente aqui no 3, tá? E aí a gente contasse algumas casas decimais, beleza? Só que quando eu volto essa vírgula aqui para ficar no 3, como esse número ele é muito pequeno, o que vai acontecer? A tendência, ó, quando eu parei aqui, ele estava menos 6, certo? Quando a gente volta para esse lado aqui, a tendência é aumentar esse número. Mas aí tem uma diferença que a gente tem que cuidar um pouquinho, tá? Vamos voltar para esse exemplo. Aqui não é um número que a potência é positiva, certo? Então, a vírgula está aqui no 4. Quando a gente anda com a vírgula para o lado esquerdo, e essa potência ela já é positiva, eu andar para o lado esquerdo significa que esse número na parte superior, ele tende a aumentar, beleza? Agora, quando eu pego um número, estão vendo que ele é negativo, ele é menos 6? Então, quando eu pego essa vírgula e eu caminho para o lado esquerdo, então eu vou pegar vou voltar 2 vezes para o lado esquerdo. Mas esse valor já não é negativo? Então, aí tem que tomar um cuidado nessa conversão, tá? Se ela já é negativa, significa que eu vou caminhar 2 vezes para o lado esquerdo. Mas por ser negativo, significa que não que vai aumentar de menos 6 para menos 8. Significa que eu vou reduzir 2 casinhas, tá? Então, ele de menos 6, ele vai para menos 4. Por quê? Porque esse número ele já é um número decimal, tá? Então, eu só reformulei ele e eu caminhei para o mesmo lado esquerdo, tá? Então, quando nós tivermos essa notação e a potência já for positiva, e eu caminhar a vírgula para o lado esquerdo, a tendência da potência positiva é aumentar, tá? É aumentar o valor dela, tá? O valor dela positivo. Agora, quando eu pego essa vírgula e caminho para o lado esquerdo, tá? Lembra que a gente tem que deixar a vírgula no primeiro número aqui? Então, quando a gente volta, significa que a gente realmente está aumentando o número. Mas um número a menos 6, ele é muito menor que um número a menos 4, tá? Então, essa vírgula vindo para cá, eu estou voltando 2 casinhas. Ou seja, ao invés de menos 6, a gente adota menos 4, tá? Então, no exemplo acima, a vírgula se deslocou 2 casas para a esquerda e o expoente de base 10 aumentou 2 casinhas. Então, é como se você tivesse menos 6 mais 2 positivo. É como se você voltasse 2 casinhas tendendo para o positivo. Então, se você está devendo 6, mas se você tem 2 para pagar, você continua. Vamos pensar nessa lógica, né? Continua devendo 4 unidades. Então, é o valor correto, beleza? Aqui eu tenho mais algum exemplo, ó. Esse exemplo também não é interessante a gente adotar, tá, pessoal? Esse exemplo aqui, ó. Estão vendo que a vírgula ficou depois do 4? Então, ela não ficou do lado do 4? Ela ficou depois. Aqui também não é a forma ideal. Aí, vamos lá. Aqui não é um número positivo, tá? O número positivo, quando a potência positiva, quando a vírgula caminha para o lado esquerdo, ela aumenta de forma positiva, beleza? Agora, quando a gente pega esse elemento, que ele está um número decimal, tá? Estão vendo que ele está decimal? Eu vou pegar a vírgula e voltar uma casinha para o lado direito, tá? Então, quando ela caminha, a potência é positiva. E ela caminha para o lado esquerdo, a tendência desse valor da potência é aumentar. Agora, quando eu pego essa vírgula e caminho para o lado direito, a tendência dessa potência é reduzir a quantidade de vezes de casinha que ela voltou, beleza? Agora, vamos fazer outro processo aqui, ó. Aqui também é decimal, certo? Só que agora, a vírgula também vai voltar para o lado direito. Então, vamos lá. A potência não é negativa? Potência negativa, quando anda para o lado direito, ela tem tendência de aumentar o valor aqui. Então, aqui de menos 3, ele ficou menos 4. Então, vamos resumir aqui, recapitulando. Um número de potência positiva. Potência positiva, né? Então, 10 a menos 6, né?
Então, o número ali que a gente tem quando a vírgula caminha para o esquerdo, ela aumenta. Quando ela caminha para o direito, reduz. Quando ele é decimal e ele caminha para o esquerdo, ele vai reduzir o valor. Quando ele caminha para o direito, ele vai aumentar o valor negativo. Beleza? Então, para a esquerda, o decimal, o negativo, né? Se eu caminho para a esquerda, esse negativo ele vai abaixar o valor dele, né? Então, de menos 3, ele pode abaixar para menos 2, menos 1, nesse sentido. Se ele caminha para o direito, ele tende a aumentar de menos 6 para menos 4, menos 5 e assim por diante. Beleza? E aí vão ficar alguns exercícios aqui de fixação para vocês estarem desenvolvendo, para treinar essas habilidades de notação científica que são extremamente essenciais, né? Eu falo aí que na parte da engenharia a gente precisa muito aprender a trabalhar com essas notações, porque praticamente em muitos exercícios a gente vai lidar com isso. Então, é uma parte matemática básica que a gente precisa realmente aprender. Então, vão ficar aí, pessoal, ó, esses 3 exemplos de exercícios para vocês desenvolverem, tá? Depois eu deixo lá no material de apoio, tá? Bom, vamos relembrar alguns pontos aí de matemática básica, né? Então, operações de potência, né, de base 10. Então, quando eu tenho uma base 10, ó, 3 vezes 10 a menos 2, vezes 4 vezes 10 a menos 3. Como que eu efetuo esse procedimento aqui? Eu sempre vou pegar e fazer os parzinhos. Ó. O que for de base 10, eu consigo multiplicar com aquilo que for de base 10, beleza? E o que não for de base 10, a gente multiplica eles entre eles. Então, por exemplo, eu vou pegar o 3 e multiplicar pelo 4. E as bases 10 a gente multiplica entre eles, tá? Só que aí tem um detalhe, pessoal. Esse de base 10 a menos 3, e aqui é base menos 2. E aí, como que eu faço multiplicação de potência de mesma base? Sempre que a gente tiver uma potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, beleza? Só que tem que tomar um cuidado. Aqui, essa potência não é menos 2 e essa potência não é menos 3. Então, eu tenho que somar esses valores negativos. Então, vamos lá. A ideia é somar, mas eu estou devendo 2 e estou devendo 3, então eu estou devendo menos 5, certo? Só que quando eu fiz a multiplicação do 3 e o 4, deu 12. Essa representação está correta? Essa representação não está correta. Vamos lembrar que a vírgula ela não vai ficar no último número, ela tem que voltar uma casinha e ficar no primeiro? Então, ao invés de deixar menos 5, eu vou voltar a casinha uma vez. Como a potência ela é negativa, quando ela anda para o lado da esquerda, a tendência do valor negativo é abaixar. Então, a gente vai ter a casinha andando aqui, então a gente vai ter o valor de 1,2 vezes 10 a menos 4. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Aqui eu tenho 3,2 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 à terceira, certo? Então, 3,2 eu vou multiplicar com o 2. 10 ao quadrado e 10 à terceira, eu vou multiplicar entre eles. Então, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos os expoentes. Então, eu tenho o expoente 2 e o expoente 3. Então, somando eles, eu tenho o expoente 5. Quando eu fiz essa multiplicação, percebam que o número já ficou decimal aqui e a vírgula já ficou posicionada de forma correta? Então, não preciso mexer em nada nesse exemplo, tá? Vamos para o próximo aqui. Também multiplicação de potência de mesma base, ó. O 2 e o 4 eu vou multiplicar entre si, que vai gerar 8. 10 a menos 5 vezes 10 à terceira. Aí vamos fazer a continha. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma o expoente. Eu estou devendo 5, mas eu tenho 3 para pagar, né? Então, eu venho, ó, vou pagar 1, paguei 2, paguei 3. Quanto que eu continuei devendo? Continuei devendo 2, tá? Então, cuidem bastante com essa parte de sinal, tá, pessoal? Porque é essencial, é a parte, assim, mais importante que vocês têm que cuidar nas atividades, tá? Essas continhas aí de multiplicação de potência de mesma base, beleza? Vamos para o próximo conceito. E aí, quando nós tivermos uma divisão de potência, né? A gente vai seguir o mesmo princípio da situação anterior de multiplicação. Quando for a divisão, os números, nós vamos fazer a divisão entre eles, né? Então, agora não é mais multiplicação, é divisão. Então, 3 vezes 10 a menos 2, dividido por 4 vezes 10 a menos 3, tá? O 3 eu vou dividir pelo 4.
E o 10 a menos 2 eu vou dividir por 10 a menos 3. E aí, qual que é a continha agora, né? Aí nós temos que tomar um pouco de cuidado. Quando nós trabalhamos com divisão, nós temos que fazer o quê? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, que a base é 10, e subtrai os expoentes. Beleza? Só que aí tem que tomar um cuidado para fazer uma continha para não errar, né? Então, eu tenho menos 2, mas eu tenho que subtrair 3 que eu também estou devendo. E aí, como que vai ficar? Aí, percebam que, ó, aqui a gente tem, ó, menos 2, menos, né? Porque é uma subtração, já que é uma divisão. Beleza? Menos o menos 3. Então, menos com menos é mais. Então, quando a gente resolve isso aqui, eu tenho o quê? Eu estou devendo 2, mas eu tenho 3 para pagar. Né? Então, eu estou devendo 2, eu tenho 3 para pagar. Ó, paguei 1, paguei 2, ainda sobrou uma unidade. Tá? Então, a minha resposta chegou aqui, ó, em 0,75 vezes 10 a 1. Tá correto isso daqui? Ó, percebam que a vírgula não está no posicionamento legal? Quando a gente pegar essa vírgula, o número é decimal, e a gente caminha para o lado direito, essa potência, que ela é positiva, ela vai reduzir, beleza? Então, ela vai virar de 1, ela vira 0. Então, todo número elevado a 0, ele vale 1. Então, a gente tem o próprio 7,5. Outro exemplo. O 3,2 dividido por 2, a gente já obteve que dá 1,6. E aí, eu tenho 10 ao quadrado dividido por 10 à terceira, né? Então, lembrando, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai o expoente. Então, eu tenho 2, mas eu vou tirar 3, tá? Então, eu tenho 2, mas eu estou devendo 3, tenho que tirar 3. Então, ainda eu vou continuar devendo 1, porque, ó, o 2 aqui que eu tenho, eu acabo pagando 2 desses 3 aqui, ainda sobra 1 que eu estou devendo, tá? E aí, eu chego nessa situação aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 1, beleza? E por último aqui, o 2 vezes o 4 aqui, perdão, o 2 dividido por 4, que gera 0,5. E aí, 10 a menos 5 dividido por 10 à terceira. Como que fica essa continha? Então, eu vou ter menos 5, estou devendo 5, e eu vou tirar ainda, né, menos 3 positivo. Tá? Então, a gente vai ter isso daqui, ó. Menos 5, menos 3. Então, eu estou devendo 5 e estou devendo 3. E aí, eu estou devendo menos 8. Só que quando eu dividi o 2 pelo 4, cheguei em 0,5. Essa anotação também não está interessante, né? Então, a gente vem a casinha e volta uma vez. Lembrando que ele é decimal. Lembrando que ele é decimal. Por ele ser decimal, aí quando ele voltar, ele vai ter um aumento aqui no número negativo, já que ele é negativo. Beleza? E aí nós temos as condições aí de soma e de subtração, tá? Então, essa parte de soma e de subtração, quando a gente faz esse processo, o que a gente tem que trabalhar nesses casos aqui? Não tem a mesma regrinha da multiplicação e da divisão. Então, no caso, a gente teria que criar essas bases para conseguir trabalhar com essa condição, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? 10 elevado a menos 2 mais 10 elevado a menos 3. Eu teria que representar essa notação de uma outra forma, né? Como se fosse para colocar um elemento em evidência, né? Representando ele de outra forma. Então, 10 a menos 2 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2. E o 10 a menos 3 é igual a 1 vezes 10 a menos 3. Beleza? E aí, a gente vai alterando as casinhas para facilitar esse processo de notação. Porque na soma e na subtração, nós só podemos trabalhar com a mesma base se as potências também forem iguais. Então, a gente precisa ajustar essa parte da potência, tá? Então, o que eu posso fazer? Ó, aqui não é menos 3? Tem como eu transformar esse daqui em menos 3 também? Tem sim. Se eu pegar a vírgula que está do ladinho do 1 e andar ela para o lado direito, a gente transforma em 10. E aí, transformando em 10, a gente tem 10 vezes 10 a menos 3, mais 1 vezes 10 a menos 3. Percebam que as bases agora e as potências são iguais. Quando eu transformo elas em iguais, eu conservo elas e somo o número à frente. Então, a gente vai pegar 10 mais 1, que dá 11, vezes 10 a menos 3. E aí, a gente tem o nosso valor desse número fracionário, né, desse número de potência,
sendo calculado, resolvido a parte de soma dele, tá? E aí, percebam que, relembrando, eu não posso morrer com a vírgula aqui. A gente volta à notação padrão e anda uma vírgula uma vez. Como a vírgula andou para o lado esquerdo, de menos 3 ele virou menos 2, tá? Então, a gente vai fazer esse procedimento. Se fosse uma subtração, então a gente vai tentar transformar essa notação, tá? Então, por exemplo, eu vou trazer essa vírgula, ó, aqui não é 4 positivo e aqui é 3. Eu vou tentar andar com essa vírgula para o lado direito para mudar aqui para a mesma base e para a mesma potência. Então, ó, de 2,37, eu transformo ele para 23,7. Aí ele fica com a mesma base e potência. E aí, 1,1 mantém o padrão, né? Porque aqui não precisa mexer. E aí, eu faço o quê? Esses dois valores eu vou subtrair. E aí, a potência, que é a mesma, né? É como se fosse colocar em evidência. Então, a gente mantém ela. Então, esse é um procedimento que a gente faz na soma e subtração para tentar trabalhar com os números da melhor forma possível. Beleza? Então, esse daqui vocês vão ter que treinar um pouquinho. E aí, eu também vou deixar alguns exercícios de fixação para vocês poderem desenvolver, tá? Esses exercícios de fixação, que eu deixar todas as aulas, eu vou contar como a atividade de vocês, tá? Então, eu vou dar uma data para vocês poderem estar entregando. Lembrando que a atividade, ela vai ter aí 1/3 da nota, tá? Então, essas atividades, sempre que eu deixar por aula, eu gostaria que vocês desenvolvessem elas, porque daí é em cima delas que eu vou estar fazendo a avaliação das atividades de vocês, que serão as atividades diárias, beleza? E aí eu vou dar uma data específica para vocês poderem estar me entregando ela em formato PDF, tá? Então, vocês vão fazer ela à mão, manual, e aí vocês irão me entregar o formato PDF, beleza, pessoal? Bom, outra parte aí da física, que é muito importante, seria a parte das ordens de grandeza, né? Então, nós temos algumas ordens de grandeza, só para a gente entender, né? A ordem de grandeza de uma grandeza física é a potência de 10 que mais se aproxima do valor da grandeza. Então, qual que era a potência de 10 que mais se aproxima dessa ordem de grandeza? Então, é como se a gente pegasse um valor e pegasse a base 10 dela que mais se aproxima daquele valor real dela. E aí a gente diz que isso é uma ordem de grandeza, tá? Então, por exemplo, a altura média de uma pessoa é 1,70. O que significa 1,70 metros? É a mesma coisa que 1,7 vezes 10 elevado a zero, certo? Então, para representar isso daqui, como aqui é o zero, a gente tem que a ordem de grandeza dele é 10 elevado a zero, tá? Vamos lá, a altura de um edifício. Vocês vão perceber que esse número sempre vai ser menor do que o próprio valor. É o número que mais se aproxima, mas normalmente ele é menor e não maior, tá? Então, o que é o 10 elevado a zero? Não é 1? E aqui, o meu elemento ele não é 1,7? Então, é o que mais se aproxima de 1,7, seria a ordem de grandeza de base 10, que é 10 elevado a zero, que é o 1, tá? Vamos pegar um exemplo, ó. A altura média de um edifício de 10 andares é 30 metros. O que significa 30 metros? 3 vezes 10 elevado a 1. Qual que é a ordem de grandeza dele? 10 elevado a 1, tá? Então, sempre essa base 10 é a minha ordem de grandeza do meu elemento. Então, a gente tem 30, mas 10 elevado a 1 é o quê? É o próprio 10, beleza? Vamos pegar um outro exemplo aqui. A velocidade da luz é 30 milhões de metros por segundo, certo? Quando a gente representa isso na forma de potência, nós temos, ó, a vírgula aqui, a gente vem andando 8 vezes até chegar aqui. Então, a gente tem 3 vezes 10 à oitava. Qual que é a ordem de grandeza? Como eu deixei a vírgula exatamente aqui no primeiro número, essa quantidade de valor aqui, 10 à oitava, é a minha ordem de grandeza, tá? Então, é só para a gente ter uma noção, né, dessa parte de ordem de grandeza. Vou deixar também alguns exercícios de fixação. E aí a gente vai só para finalizar nossa aula de hoje com os conceitos de física de Sistema Internacional das Unidades de Medida, tá? Então, comprimento, né? Pensando principalmente aí na parte da engenharia, comprimento sempre é dado em metros, tá? Mas em alguns pontos a gente pode trabalhar em quilômetros, né? Centímetros, milímetros. Isso varia muito do que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com uma obra de infraestrutura, a gente tem distâncias muito grandes, né? Então, quando eu trabalho com relação do tamanho da minha rodovia, eu vou falar quilômetros, tantos quilômetros tem minha rodovia. Mas é claro que durante a sua execução, a gente trabalha com estaqueamento. Então, a minha unidade já vai ser diferente. Eu não vou trabalhar com quilômetros,
porque as minhas estacas, elas são dadas de metro em metro. Então, isso é variável nessa condição, tá? Então, massa a gente vai trabalhar em quilos, mas dependendo a gente pode trabalhar em gramas, o tempo em segundo, mas às vezes pode ser em hora, né, minutos, né? Então, varia um pouquinho. Corrente elétrica, ampere, temperatura termodinâmica em Kelvin, quantidade de matéria, que é lá aquela parte da física, né? Número de mols, né? E a intensidade luminosa, que é a candela. Então, essas são algumas unidades de medida. E os seus símbolos e a sua fórmula de definição. Então, área, metro quadrado, volume, metro cúbico, velocidade, metros por segundo, aceleração, metros por segundo ao quadrado, vazão, né? Vazão é algo que a gente usa muito em engenharia, né? Então, uma vazão de projeto, um volume de... A vazão de líquido que passa pela usina hidrelétrica para um determinado elemento, né? Um vertedouro, um elemento de deposição. Então, metros por segundo, metros cúbicos por segundo, tá? Densidade, quilo por metro cúbico. Então, quantos quilos representa no metro cúbico? Então, a gente tem a densidade do material, tá? Aí a gente tem parte de frequência, energia, que é em joule, força, que é em newton. Então, a gente vai ver muito sobre newton, né? Essas unidades de newton, que eu tanto posso representar em newton, quilonewton, tá? Então, vai depender um pouco do exemplo que a gente vai estar trabalhando, né? Pressão, que é Pascal, também bastante usado. A gente vai usar Pascal, quilopascal ou megapascal. Joule, que é em energia, que também pode ser de quilojoule ou joule, né? Que depende da notação que a gente está usando. Então, aqui eu estou usando, por exemplo, o Newton. Newton é a mesma coisa que quilo vezes metro por segundo, mas eu poderia estar usando em quilonewtons. Então, a gente já muda essa notaçãozinha aqui, tá? Aí a gente tem volts, né? Que já é mais para a parte de eletricidade, ohm, graus Celsius. Então, essas basicamente são as nossas principais unidades de medidas que a gente vai estar trabalhando. Beleza, pessoal? Então, aí vai ficar para vocês algumas dessas atividades, tá? Para vocês desenvolverem como fixação da nossa aula de hoje. E aí, a gente se encontra na nossa próxima aula, beleza? Tenham todos aí uma boa noite e até mais.